Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu tinha combinado com vocês, vou estar também fazendo essas gravações de áudio nos slides, né, para facilitar aí o entendimento de vocês sobre os assuntos, sobre o material e sobre. Estou falando sobre a aula, né, que a gente teve e agora estou mandando aqui para vocês. Vou estar passando aí para vocês tudo direitinho, tá ok? Então, como na aula lá, a gente começou sobre a questão, né? O esqueleto humano é composto apenas por ossos? Né? E a gente chegou à conclusão que não, né? É composto ali por ossos, mas também por articulações, cartilagens, né? Então não é somente por ossos. E ainda, né, incluindo as informações que no indivíduo ali, por volta de 30 anos, ele possui cerca ali de 206 ossos, né? E as funções do sistema esquelético, a gente falou ali como essas funções são muito importantes, né, para as funções ali do nosso corpo, né? Ali a gente falando sobre as quatro principais, né, funções do sistema esquelético, que a primeira ali é de proteção, né, como a gente viu na aula, a proteção ali de elementos importantes para o nosso corpo, como o sistema nervoso, né, ou no caso ali o encéfalo é protegido ali pela caixa craniana, né, a medula, né, que é protegida ali pelas vértebras e os órgãos internos, né, a caixa torácica, a região pélvica, né, que protege ali também os nossos órgãos internos, né? A função também de sustentação, que também é bastante importante, né, para sustentação ali dos órgãos, do corpo, né, manter a posição ortostática ali do nosso corpo, por exemplo, né, obviamente com o auxílio também ali da musculatura, né, que vai estar musculatura, ligamentos, para sustentar, né, essa posição, né? Também podemos citar as funções ali da locomoção, né, o movimentar do corpo, né? É, também é bastante importante. Também com o auxílio, né, com a ajuda ali do sistema muscular, que é através do sistema muscular que vai ter ali as contrações musculares que vão ser realizados movimentos ali do sistema esquelético, né? E também a função de armazenamento, né? Que ele vai estar ali no caso armazenando substâncias como ali os sais minerais, e cálcio, né? E também a medula óssea, que é bastante importante ali na formação do tecido sanguíneo do corpo. O esqueleto a gente pode dividir ele também em duas partes, né? O esqueleto axial, que é aquela parte mais central ali, né, do eixo central ali do corpo, né, onde a gente vai estar visando ali a cabeça, o pescoço e o tronco, né? E o esqueleto apendicular, que daí são já as extremidades, né? No caso ali os membros superiores e os membros inferiores, né? Tudo que estiver ali ligado ao esqueleto axial. Portanto, né, a gente pode classificar os ossos na sua posição topográfica ali em dimensões, que os ossos axiais pertencem ao esqueleto axial e os ossos apendiculares pertencem ali ao esqueleto apendicular. Né? Bem tranquilo isso. Acredito que nessa circunstância aqui não teremos dúvidas.
E a gente pode também classificar o- os ossos pela sua forma também, né? Ali temos os ossos longos, os ossos alongados, os ossos curtos, laminares, pneumáticos, sesamoides ou irregulares, ok? Os ossos longos, como vocês podem observar aqui, né, nessa imagem aqui do lado, né, é um formato aqui de um osso longo, né? Uma particularidade desse tipo de osso aqui, ele vai ter um canal medular, né, onde vai ter uma medulinha aqui no meio dessa estrutura óssea, e temos também algumas divisões desse osso longo, né? As suas extremidades aqui na região proximal e distal, a gente vai chamar de epífise. Essa parte aqui do meio da estrutura óssea a gente vai chamar de diáfise, né? E a parte aqui entre a epífise e a diáfise vai ter uma partezinha aqui que a gente vai chamar de metáfise, levando em consideração uma estrutura óssea de uma pessoa adulta, né? Porque se for uma criança, por exemplo, né, aqui já vai ser chamado de epífise de crescimento, porque ele não vai estar totalmente formado ainda, vai ser uma estrutura mais cartilaginosa, que aos pouquinhos, conforme a criança for crescendo, ela vai crescendo a partir dessa estrutura aqui, ela vai se alongando, né, e vai se tornando uma nova estrutura óssea, né? E temos também aí os ossos alongados, né? Que esses ossos alongados, eles vão ter uma proporção assim é, de, de tamanho até parecido com os ossos longos, mas uma grande diferença é que eles não vão apresentar um canal medular, né? Um exemplo que a gente pode dar ali é os ossos da costela, por exemplo. Já os ossos curtos, eles possuem ali uma dimensão de comprimento ali e largura e espessura aproximadamente iguais, né? São os ossos ali menores também, né? E um exemplo que a gente pode dar desses ossos curtos, né? É ali os ossinhos da mão do carpo, né? Eu te mostro aqui nesse exemplo. Os ossos laminares ou planos, eles possuem ali camadas compactas, né? São ossos ali mais achatados, podemos dizer assim, né? E temos aí alguns exemplos dessas estruturas ósseas, né? No caso ali o osso occipital, que é esse osso da parte de trás ali do, do crânio. Já os ossos pneumáticos, né? Eles são revestidos ali de mucosas contendo ar, né, e são denominadas seios paranasais, né? E onde podem acontecer ali também é, o que a gente chama ali de sinusite, né? Que ocorre quando essa mucosa ela é irritada por algum processo inflamatório, né? Aí temos também ali os ossos sesamoides, né? Que são ossos alojados ali na intimidade ali dos tendões, né? Ou cápsulas articulares, né? E a patela ali do joelho, ele é um ótimo exemplo, até porque ele é o maior osso sesamoide que a gente tem ali no nosso corpo, né? E ele tem também uma função biomecânica corporal ali bastante importante, porque ele vai dar ali o torque, né? Uma facilidade para que a musculatura consiga fazer o movimento com maior facilidade e não necessite fazer tanta força, digamos assim.
né? Os ossos também irregulares, eles já são classificados com. A gente já não consegue, né, classificar o formato dele, que eles vão ter vários formatos na mesma estrutura, né? Tem o corpo ali, que é um pouco mais arredondado, aí tem os processos transversos, que são essas estruturinhas aqui laterais, né? Aí tem as facetas articulares, né? Que é onde vai ser a articulação de uma vértebra para outra, né? Processo espinhoso, né? Que é aquela partezinha ali mais de baixo, essa partezinha aqui mais de baixo, né? Então, esses são os ossos irregulares, né? Um ótimo exemplo de osso irregular. E os acidentes ósseos, né? Os acidentes ósseos, como até eu brinquei em aula, não quer dizer que seja um acidente ósseo no sentido de fratura, né? Caiu, quebrou ali o osso. Na realidade, são os formatos, né? Diferentes formatos dos ossos, onde vamos ter ali estruturas importantes, onde vão ser inserções de tendões, ligamentos, que vão ter funções importantes ali para o nosso corpo, né? Aí temos aí, no caso, depressão e aberturas, né? Onde a gente pode exemplificar, né, o forame, né? Forame é um tipo de abertura, um tipo de, de buraquinho, digamos assim, né? Onde vão passar estruturas importantes, seja lá vasos sanguíneos, né? Ou até uma estrutura bastante importante também, que é a medula, né? No caso que a gente pode exemplificar aqui, né? O forame magno, né? Ali bem, esse buraco bem grande, nesse forame bem grande ali no meio do crânio ali, que é por onde vai passar a medula, né? Mas agora não falando da medula óssea, medula mesmo que sai ali do tronco encefálico, né? Levando ali toda a inervação que depois vai se transformar ali que vai se dividindo, né, em nervos periféricos para inervar toda a parte ali do nosso corpo, né? Todas as estruturas do nosso corpo. Aí temos aí também o meato, né? Que é meato acústico, né, que é uma passagem ali em forma de tubo que corre ali dentro do osso também, né? Os seios paranasais, né, como a gente falou lá no início da aula, né, que são locais onde podem gerar ali inflamações. A gente deu o exemplo ali da sinusite, né? Aí as fossas, né, que vão ser depressões ali sobre o osso, onde a gente pode dar como exemplo ali a fossa mandibular do osso temporal, né? Tem aquela depressãozinha ali. Aí temos também o côndilo, né? Que é uma proeminência ali mais arredondada, né? Que a gente pode nessa imagem, né, dar como exemplo ali o côndilo occipital, que é aquelas partes mais arredondadinhas ali próximo
ao forame magno, né? Que ele ali que vai se articular, no caso, com as facetas articulares da primeira vértebra cervical, né? Então são estruturas bastante importantes. É, outra estrutura que é chamada de côndilo também, que é bastante mencionada e bastante conhecida, são os côndilos ali do fêmur, né? Da parte distal ali do fêmur também tem uma estrutura bem grande e arredondada também, né? Aí temos também a cabeça, né? Que é uma projeção ali mais arredondada, né? E normalmente, né? Normalmente não, vai vir, né? As cabeças normalmente vêm elas acompanhadas ali pelo colo, né? O que é o colo? É aquela parte mais tem a cabeça e logo em seguida vem uma parte mais estreita, né? Que daí é chamada ali de colo. Então, nós temos exemplo ali a cabeça do fêmur, a cabeça do húmero, também é dessa forma. E tem outras cabeças aí também pelo corpo. E aí algumas estruturas, né? Que são estruturas aí que suportam, não é muito peso, né? Dando exemplo ali do fêmur, né? Que tem ali a, a sua cabeça, né? Os trocânteres e lá embaixo ali os côndilos, né? Como a gente falou, dando exemplo ali do, do fêmur com relação aos côndilos, que ela também tem côndilos. Aí, como eu falei ali em cima, né, temos as facetas articulares, que no caso aqui da primeira vértebra cervical, né, ela é voltada para cima exatamente porque ela vai se articular com os côndilos ali do osso occipital ali do crânio, né? E por isso aí a grande importância dessa estrutura, porque ela vai ter facetas superiores e inferiores, né? Porque ela também vai se articular com as vértebras de baixo. Então é uma estrutura importante porque é ela que vai se articular, né, com as outras vértebras. É o único local de real articulação entre elas. Fora isso, são as vértebras ali a partir de C2, C3 para baixo, né, que vão ter discos intervertebrais. Né? No caso ali de C1, como vocês podem ver, ela não possui um corpo e ali na região do corpo onde vai ser encontrada, né, o disco intervertebral. Onde conseguimos aí observar estruturas importantes nessa primeira vértebra, né, que vão estar também presentes em outras, né, como as facetas articulares, os processos transversos, né. Porém, vocês podem ver também que tem outra estrutura que não aparece aqui, que é o processo espinhoso, né, que ele deveria estar aqui atrás, né, mas nessa vértebra não tem, mas nas seguintes terão, que é essas estruturas que ficam aqui atrás da cabeça, né, pontudas que a gente consegue até palpar, né, que não vai ter. Mas ela vai ter também ali o forame vertebral, que é por onde vai passar a medula. E na cervical a gente tem outra estrutura também diferenciada, que é esses foramezinhos aqui no processo transverso, que é chamado de forame transverso, onde vai passar uma estrutura bastante importante, que é a artéria vertebral. Aí temos alguns processos, né, que vão estar fixando ali os tendões, ligamentos, né, entre outros tecidos, né, que a gente pode ali exemplificar, né, os processos ali mastoide, ali do osso temporal, né, que vai ter ali origem ali um músculo bastante importante conhecido, que é o esternocleidomastoide, né? Aí temos também ali processo condilar da mandíbula, processo coronoide da mandíbula, processo
estiloide da una, processo do olecno e assim por diante, né? São estruturas aí onde vão ser inserções aí de outras estruturas importantes, que são chamados de processos. Aí temos também as tuberosidades, né? Ah, que a gente conhece aí algumas importantes. Aqui o exemplo que a gente está dando aqui é do processo, da tuberosidade deltoide, onde vai ser a inserção, né, do músculo deltoide ali do ombro, né, ali no úmero, né? Mas temos também as tuberosidades maior e tuberosidade menor, que também são locais de inserção dos músculos ali do manguito rotador, que vão gerar ali a estabilidade, né? Uma das suas principais funções é a estabilidade da articulação glenomeral, né? E também os movimentos rotacionais ali do ombro, né? É por isso o próprio nome, né? Manguito rotador. Aí o processo espinhoso, né? Que eu falei que naquela primeira vértebra cervical ela não está presente, porém aqui nessa vértebra torácica ela já aparece ali bastante proeminente, né? E bem fácil de palpar. E como eu falei, ela também vai ter ali processos transversos, né? Que essas estruturas aí mais laterais, e ela vai apresentar um corpo, né? Essa parte do corpo é onde vai estar ali o disco intervertebral, ali o forame, né, onde já aparece ali o Hzinho medular, né, o forame medular. E por quê, né? Como é que eu consigo identificar que essa vértebra é uma vértebra torácica? Porque ali, ó, nas partes laterais ali, a gente vê esses locais branquinhos aqui, né? Aqui na pontinha do processo transverso e ali nesse cantinho ali do corpo. Eu sei que ela é uma vértebra torácica, exatamente porque nesses locais vão ser inserções, né, de costela, né? Então a costela ela vai ter uma inserção ali no processo transverso e também ali no corpo, né? E lá no externo da estrutura do externo, ali no que fica ali no nosso peito, né? Lógico, as únicas costelas que não vão ter inserções lá no externo são a 11ª e a 12ª costelas, que elas são flutuantes, né? Ela só tem essa inserção ali no processo transverso e também no corpo da vértebra. E o trocânter, né, como eu já tinha falado ali um pouco mais acima, né, nos slides anteriores, né, o trocânter ela é sua projeção ali grande, né? Onde vai ter também funções importantes, porque vão ter estruturas, né? Tendões de musculaturas bem fortes que vão ser inseridas ali, né? Então, por isso a sua função aí importante, né? Aí temos ali o trocânter maior e na parte de baixo ali, a parte mais interna, né? O trocânter menor. E por fim aqui a crista, né? A crista que é essa estrutura aqui de cima da região pélvica, né? Que é a região pélvica, que é chamada de crista ilíaca, né? Essa parte mais arredondada aqui, né, no meio aqui da pelve, é o que a gente chama de acetábulo, né, que é uma parte aqui da articulação coxo-femoral, é aqui onde vai se inserir a cabeça do fêmur, né? Então, aí bastante estruturas importantes da região pélvica. Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido aí ajudá-los nos estudos. Vou estar fazendo esse mesmo tipo de gravação de áudio aí nos slides para facilitar aí os estudos de vocês durante esse período aí que nós estamos aí nessa crise aí da pandemia, ok? Beleza? Forte abraço.